Boa noite, meus irmãos, na proteção do nosso Pai, do nosso Messias. Eu venho por meio deste vídeo para dividir com vocês o entendimento sobre a passagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo 43 ao 44. Quando a gente fala, irmãos, que as sinagogas representam um cemitério onde só tem mortos, as pessoas não acreditam. Mas eu vim, por meio desse vídeo, mostrar para vocês essa passagem em que o Mestre, ele nos revela quem são as sepulturas. E diz assim, meus irmãos: ai de vós, fariseus religiosos, pois amais os lugares de honras nas sinagogas, templos de pedras, e as saudações em público. Eles amam que falem com eles em público, porque eles gostam de serem vistos, meus irmãos, pelos homens. Pura vaidade, gostam de elogios entre si. Ai de vós, porque sois como sepulturas que não são vistas, por sobre as quais os homens andam sem o saber. Aqui, meus irmãos, está mais do que claro que os templos de pedra, as sinagogas, são como os cemitérios. E dentro dos cemitérios tem várias sepulturas. Os líderes religiosos são as próprias sepulturas dentro desse cemitério. Entendeu, meus irmãos? Nas quais as pessoas andam em cima dessas sepulturas, mas não percebem, meus irmãos, porque essas sepulturas estão em oculto, estão embaixo de mentiras, enganando as ovelhas do Mestre. Nas sepulturas, meus irmãos, tem ossos, ossos de mortos. Os líderes religiosos já estão mortos espiritualmente. O que acontece quando as pessoas vão para as sinagogas? Pensam, meus irmãos, que estão indo para a casa do Pai em busca da vida eterna, mas estão indo, meus irmãos, para o próprio cemitério cheio de sepulturas. E essas sepulturas são os líderes religiosos. Vamos comprovar isso no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27, diz assim: ai de vós, doutores da lei e fariseus, são os religiosos, meus irmãos, hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundícia. Meus irmãos, analisem essa passagem, meus irmãos. Os líderes religiosos, eles são bonitos por fora, igual às sepulturas, meus irmãos, igual os túmulos, são bonitos por fora, têm boa aparência. Como é que eles fazem? Eles se vestem com ternos elegantes, sapatos caros, vestidos, tudo do bom e do melhor, uma ótima aparência por fora, mas por dentro são como ossos de mortos. No seu interior estão podres, fedorentos, nojentos, porque morreram espiritualmente. E toda espécie de imundície, meus irmãos. Onde os mortos são enterrados?
em uma cova, meus irmãos, em um buraco, aonde por cima faz a sepultura. Se aquele morto está dentro de uma cova, o que levou ele até a morte? A cegueira, meus irmãos. O mestre, ele nos diz: então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram: sabe que os fariseus religiosos se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras? Ou seja, a verdade que o Messias disse para os fariseus, para os religiosos, ofendiam a eles. Mas o mestre respondeu para os seus discípulos: toda planta que meu Pai celestial não plantou, ou seja, o joio, meus irmãos, o joio é o maligno quem joga no meio do trigo, será arrancada. Deixai-os. O mestre aconselha que os discípulos, deixai-os. Lembra a parábola do joio e do trigo? Deixe que o trigo e o joio cresçam juntos, para não suceder que quando arrancar o joio, o trigo também seja arrancado junto com ele. Lembra? Então o mestre pede para os seus discípulos: deixai-os. Eles quem, meus irmãos? Os líderes religiosos são guias cegos. Lembra que o mestre diz que só há um guia, um líder, um único mestre, ele mesmo? Pois bem, meus irmãos, são os pastores que nada compreendem. São os falsos guias, meus irmãos. São guias cegos, guiando cegos. Quem são os outros cegos? São as pessoas que vão até aqueles guias e tem eles como um líder, como um mestre. Então o mestre fala: se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Que buraco, meus irmãos? A mesma cova que aquele morto cai. No livro de Mateus, capítulo 24, o Messias, ele adverte ali, né, aos seus discípulos sobre os falsos ungidos que apareceriam depois da sua partida, entendeu? Mateus 24, versículo 24 diz: pois se levantarão falsos messias, falsos ungidos e falsos profetas. Por quê, meus irmãos? O último profeta foi João Batista. E apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos, os escolhidos do nosso Pai. Aí eu te pergunto, meus irmãos, onde estão esses falsos ungidos, esses falsos profetas, meus irmãos? Não são nos templos de pedras, dentro dos cemitérios, meus irmãos? Prosseguindo, Mateus 24, versículo 25 diz: vede que eu o preanunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, ou seja, aonde não tem pão nem água, meus irmãos, porque o mestre é o verdadeiro pão do céu, ele é a verdadeira água que limpa e que mata a sede, o verdadeiro alimento, a verdadeira pastagem que todos nós precisamos, meus irmãos. Não saiais, o mestre pede para que não saia, meus irmãos. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa. Não acrediteis. Quantas vezes, meus irmãos, eu ouvi essa frase dentro do templo de pedra. Quantas vezes eles dizendo que o Messias estava na casa. O falso Messias dele, né, o Jesus Cristo. Eles diziam: está na casa.
Olha o que o mestre diz. Ele está ali mesmo nos cômodos de uma casa? Não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. O mestre aqui, ele entrega nesse capítulo 24 de Mateus, versículo 28, que os cadáveres, meus irmãos, são os mortos. Os abutres são os fiéis religiosos que vão até lá para comer da carne daquele cadáver, que são os líderes religiosos. Carne podre, meus irmãos. Lembra que o mestre disse que ele mesmo, ele é o verdadeiro alimento? A minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quando o mestre diz isso, ele fala para a gente se alimentar dos ensinamentos dele, meus irmãos. Os ensinamentos dele. Mas quando você vai para uma sinagoga, você está indo comer dos ensinamentos daquele líder religioso que já está morto, é um cadáver. E você está ali fazendo o papel de um abutre. Prosseguindo, meus irmãos, só o Messias é quem pode tirar o morto da sepultura. Porque o Messias é a ressurreição e a vida. João, capítulo 11, versículo 14 diz: ao que Messias lhe disse claramente: Lázaro morreu. Porque, meus irmãos, a partir do momento que Lázaro entrou no cemitério, Lázaro estava morto também espiritualmente. João, capítulo 11, versículo 25 diz: esclareceu-lhe Messias: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá.